3, 2, 1, no ar. Olá, pessoal. Eu sou Arthur Andrade, editor-chefe da Panrotas. Bem-vindos à segunda edição do Checkpoint, que é a nossa live em parceria com a Imaginadora, com a R1. Na semana passada, recebeu o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que prometeu que essa semana ia ter novidades, e ontem à noite foi assinada a MP 948, a MP do Consumo, e para isso a gente tem aqui o secretário William França, secretário de Desenvolvimento e Competitividade do Ministério do Turismo, que acompanhou todo esse processo de construção da MP com o trade. Foram a partir de demandas da indústria, né, que essa MP foi criada, e a gente vai dividir essa live em duas. Primeiro, o secretário vai esmiuçar, vai falar da MP e tirar dúvidas. Pode mandar suas dúvidas pelo Facebook do Panrotas, pelo nosso WhatsApp. Na sequência, a gente vai ter a parte com o presidente do Reclame Aqui, Maurício Vargas, que também já está aqui. Então, bem-vindos aos dois. Eu queria dar também das boas-vindas aos nossos parceiros e à bancada de perguntadores. Ana Maria Donato, CEO da Imaginadora, bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos. Sim, como você disse, Arthur, na primeira edição, o ministro do Turismo, então, destacou 3 pilares das medidas provisórias que o Ministério está trabalhando, não é? Então, vai envolver a parte trabalhista, linha de crédito e consumidor. A gente espera que nas próximas semanas tenhamos também a assinatura dessas outras 2 primeiras MPs para trazer, então, para a nossa audiência. E, então, a MP do consumidor é uma bem relevante agora, e a gente abre, então, essa segunda edição do Checkpoint com esse assunto super de alto interesse para o pessoal do turismo. Boa sorte a todos. A gente já tem várias perguntas aqui que mandaram para a gente. Desde ontem as pessoas estão mandando perguntas, mas você pode continuar mandando. Queria dar as boas-vindas à Ana Bizelli, presidente executiva da Resort Brasil. Bom dia, Ana. Bom dia, Arthur. Bom dia, Ana. Obrigada pelo convite. Também com a gente o Edmar Bull, que é presidente da Copas Tour e ex-presidente da Banca Nacional e da Abracorp. Bom dia, Edmar. Bom dia a todos. E, como eu falei, o presidente do Reclame Aqui, Maurício, que volta na segunda metade da live. Bom dia, Maurício. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Secretário, vamos começar, então, a falar da MP 948. Queria que o senhor contasse um pouquinho aí da história, que demandas que a indústria levou para o Ministério do Turismo, como nasceu essa MP, e depois a gente vai ponto por ponto, que apesar dela ser uma MP até relativamente pequena, né, dá para você ler muito rapidamente, tem várias dúvidas aqui dos nossos leitores. Por favor, secretário, bem-vindo. Bom dia a todos, a todas. Obrigado pelo convite da Panrotas. Em nome do ministro Marcelo Álvaro Antônio, estou aqui presente hoje para ajudá-los a entender um pouco melhor dessa medida provisória que foi editada ontem. Estamos bastante felizes lá no Ministério, porque entendemos que essa medida provisória, ela atende, diríamos que quase a totalidade dos anseios nossos em relação a essa questão do pilar chamado consumidor. Como disse a Ana, o Ministério, quando começou essa crise, eu vou voltar um pouquinho no tempo para a gente entender tudo direitinho. Quando começou essa questão da pandemia e que a gente identificou que o setor de turismo ia ser o mais impactado e o mais fortemente impactado no primeiro momento, e depois talvez seja o que vai demorar mais a voltar à sua normalidade, a gente começou a ser demandado de todos os lados, né, do trade, das entidades que fazem parte do Conselho Nacional do Turismo, daqueles pequenos, os guias de turismo, os empresários, o próprio turista. Então começou a chegar uma enxurrada de pressões, demandas, e agora o que a gente faz, como é que vai ser, como é que isso, como é que aquilo. Aí a gente conseguiu traçar 3 linhas de trabalho lá que a Ana fez menção. A primeira foi a questão mais urgente naquele momento, que era a manutenção do emprego e a continuidade das empresas, para que as empresas não fechassem. Então, houve uma primeira medida provisória, a 927, que foi aquela que saiu num momento assim, sem avisar, e o presidente Bolsonaro mandou até revogar um trecho dela. Naquela 927 já trazia respostas a alguns anseios, que é um tema que está em discussão aqui em alguns grupos. Os secretários de Estado estão questionando, porque nessa 927, por exemplo, que foi do início de março, salvo engano, dia 12, ela já traz uma questão que impacta no turismo, que ela antecipa todos os feriados para esse período de quarentena. Ela elimina os feriados nacionais do país inteiro do restante do ano. Para o setor do turismo, tem gente que vê isso com bons olhos, tem gente que enxerga como um problema. Mas só para vocês verem que ela já tratou desse assunto
lá na 927. Bom, essa 927, ela não esgotou o assunto. Foi aquilo que eu falei, o presidente Bolsonaro pediu para suspender um trecho e voltou uma discussão sobre o que fazer com o trabalho e emprego. Alguns dias depois, cerca de 10, 12 dias depois, saiu a 936, a MP 936, que é essa que hoje todo mundo está em voga, porque trata do auxílio de R$600. Mas ela tem muitas outras regras, entre elas a questão da suspensão do contrato de trabalho, da interrupção momentânea, da paralisação de redução de salários por uma questão de adequação de jornada, enfim. Essa 936 foi a que tratou das questões, vamos assim dizer, do primeiro tema nosso, que são as questões trabalhistas e de manter as empresas abertas. Né? Foram dadas as regras, as condições para que as empresas não fechassem naquele momento e não demitissem. Essas foram, e era a mais urgente, foi a premissa nossa e todos os esforços foram centrados nela. É bastante curioso ver que essa 936 que eu me referi agora, porque a gente que trabalhou dentro nos bastidores identifica muito do que está nela, está escrito nessa MP, da nossa autoria, porque foi com base numa primeira medida provisória, um desenho de medida provisória que o ministro Marcelo levou para a área econômica, com as reivindicações do trade, com as nossas necessidades, que virou a base dessa 936. A área econômica fez um compilado de outras demandas e melhorou o texto e ampliou para todos os segmentos. Mas ali a gente enxerga, quem trabalhou nela, enxerga ali a gênese e a gente acha o nosso DNA perdido ali. Então a 936 tem muito desse esforço do Ministério. A gente queria que fosse um MP voltada única e exclusivamente para o trade, não foi possível, o governo resolveu fazer uma coisa ampliada, mas tudo bem, atendeu, segurou o emprego e está segurando as empresas nesse primeiro momento, que era o objetivo atingido. Segundo momento de trabalho que a gente fez, a segunda linha temática, era a questão da preservar a relação do consumidor com as empresas, que é essa que a gente vai falar agora. Eu vou pular, porque a gente vai esmiuçar melhor essa segunda etapa, e vou para a terceira, só para a gente não perder essa sequência. A terceira etapa, ela ainda não aconteceu. A gente tem previsto aí para a próxima semana, sobretudo, alguns anúncios de capitalização para as empresas. E quando a gente fala disso, a gente está pensando na pequena, na micro, pequena, médio e nas grandes empresas, porque também esses grandes grupos, os resorts, aqui está a Ana dos resorts, está aí para ver, eles tiveram créditos cessados, os bancos sumiram. A gente participou de uma reunião em que um dos representantes desses grupos de grandes hotéis falou o seguinte: antes eu tinha todo dia algum banco batendo na minha porta oferecendo produto, querendo que eu trocasse a conta para ele. Depois que começou a crise, sumiu todo mundo, eu não tenho mais a quem recorrer. Vou rever, a partir de agora, vou rever seriamente a minha relação com esses entes federados aí, esses entes financeiros, desculpe. Né? Então, é uma questão grande. Então, isso está sendo trabalhado, deve ser anunciado na próxima semana, uma linha de crédito com o BNDES, está pleiteando um volume substancial de recursos com o BNDES, que vai alimentar o nosso Fungetur, que é o Fundo Geral do Turismo. Então, as empresas que estão no Fungetur, ou seja, aquelas que estão atendidas pela Lei Geral do Turismo, que estão no Cadastur, vão ter acesso a linhas de créditos especiais com juros diferenciados, para que consigam passar essa etapa e começar a desenhar o que vem por aí, o que vem no dia seguinte. Todos os dias a gente tem feito uma reunião de articulação dos principais secretários envolvidos na situação, e o Ministério do Turismo, ele recentemente abarcou a área de cultura, então a secretária Regina Duarte também tem participado das reuniões, a Embratur também, e ontem a Regina usou uma expressão que é bem típica da área cultural, mas eu vou usar aqui, que serve para essa terceira etapa: o show deve continuar, o show não pode parar. Então, como a gente vai fazer para que o show continue, para o show não parar? Isso é o que vem por aí na próxima semana. Então, vamos ter mais medidas, anúncios importantes serão feitos pelo ministro, de mais recursos para o Fungetur, via BNDES, via Caixa, em princípio, por esses dois bancos. Bom, voltemos para 948, que é o segundo eixo temático, que é objeto dessa nossa conversa aqui. Como eu falei, tudo nasceu tudo ao mesmo tempo agora, né? A gente conseguiu ordenar as demandas, mas eu lembro bem que foi a presidente da ABAV, a Magda, que numa reunião
sentada num sofá, assim, na casa dela, eu imagino, que ela estava de quarentena, imposta lá, e ela estava, assim, numa situação de relaxamento, assim, de esgotamento. Eu não sei o que a gente vai fazer, a gente não dá conta mais de sobreviver. Nós não estamos só pensando mais na questão da empresa ou do emprego, é como a gente vai fazer, porque a gente não tem fluxo de caixa. O que aconteceu com o setor da ABAV, né, sobretudo das agências e operadoras? Eles estavam vendendo, tinham expectativa de continuar vendendo, a gente estava num cenário que o turismo estava se recuperando, os números de 2019 para cá tinham melhorado consideravelmente, as nossas ações do Ministério estavam começando a dar retornos, nós tínhamos low costs entrando no país, enfim, o cenário com investimentos, com novos ajustes em legislação, a gente estava num momento de começar a sair para ir para uma curva positiva. E tudo aquilo se viu de repente parado. E aí a Magda pegou e falou assim, gente, como é que eu vou fazer? A gente tem zero de fluxo de caixa novo, e se começar a ter que devolver tudo, a gente vai quebrar antes de nem sair dessa cadeira aqui, porque a gente não vai ter condições não tem dinheiro, porque o dinheiro que a gente tinha, a gente repassa, enfim, tem toda uma mecânica, as agências e operadoras existem toda uma mecânica, o dinheiro chega e já vai sendo passado para os outros, né? Então, eu fiquei imaginando daquela cena da Magda, um efeito de catástrofe sequenciada, quebrava as agências, que quebrava os operadores, que quebravam os outros segmentos, e isso ia ser uma cadeia infinita. Um dia, para tentar retomar isso aí, ia ser um trabalho gigantesco. Então, foi tocado por essa cena assim, da Magda, que o ministro falou, vamos fazer alguma coisa para os consumidores. O que a gente vai fazer? Então, a gente já tinha um desenho de uma ação, que eu vou contar aqui agora, que foi a base do que a gente começou a fazer. O que era essa ação? A gente estava, usando a expressão agora que é comum no governo, namorando com a Secretaria Nacional do Consumidor, que é do Ministério da Justiça. O Ministério do Turismo já estava iniciando, desde janeiro, umas tratativas de aproximação com a Senacom. Por que a Senacom? Ela tem uma ferramenta que parece um pouco com a ferramenta que o Maurício tem do Reclame Aqui, que é uma plataforma de conciliação, e que o setor de turismo, até então, não estava atendido por essa plataforma. E havia, do nosso lado... Oi? As empresas aéreas, se eu não me engano, já estavam no consumidor. As aéreas estavam, mas o segmento de turismo, assim, as operadoras de turismo, agências, etc., não estavam lá. A gente tinha as aéreas, a gente tinha os bancos, assim, e as telefônicas, né, grandes grupos, né, eram os primeiros. E a gente tinha iniciado essa conversa com a Senacom para a gente ir migrando e, pouco a pouco, fazer essa conversa com eles para poder migrar esse atendimento do consumidor lá. A gente já tinha enxergado uma demanda, isso lá para o meio de janeiro. Fomos atropelados por todo esse cenário e a coisa andou, e nas meados de março, o ministro Sérgio Moro e o ministro Marcelo se reuniram e assinaram eu vou olhar o nome do documento para não errar, uma nota técnica, porque os termos são muito específicos. Eles assinaram a nota técnica número 11, que tratou de uma junção das duas áreas, dos interesses do turismo com os interesses da Secretaria Nacional do Consumidor. E o que isso significou na prática? A abertura do sistema, do cadastro da Senacom, do consumidor.gov.br, para as empresas operadoras. Por que isso? Porque o consumidor só pode chegar e reclamar ou pedir uma intervenção ou fazer uma negociação com a empresa se a empresa estiver cadastrada. Então tem que seguir uma ordem. A empresa se cadastra, está lá apta, e o consumidor vai e busca a empresa para poder tentar uma negociação, caso ela não aconteça por via direta entre os dois agentes, ou não tenha sido exitosa numa negociação com o PROCON, por exemplo. A gente chama, eu imagino, como se fosse uma espécie de uma câmara recursal. Quando não deu certo direto, quando não deu certo com o PROCON, você tenta uma negociação direta nessa Câmara Federal. Não é bem essa a intenção, mas ela funciona um pouco como isso. Pois bem, a gente já estava iniciando esse namoro com a Senacom, e foi acelerada essa atividade, essa ação, foi assinada essa nota técnica, criaram-se as condições técnicas para que a gente pudesse trabalhar, o Ministério do Turismo pudesse legislar ou trabalhar com a questão do consumidor, porque não é nossa, né? A gente tinha que ter alguma
alguma sinergia, tocar no tema em algum momento, porque não era afeto a gente. Foi aberto o canal. Pois bem, por um outro lado, eu falei há pouco da secretária Regina Duarte, também veio as demandas do segmento da cultura, porque a gente tinha artistas que tinham que devolver cachê, a gente tinha empresas de eventos sem saber o que fazer, a gente tinha shows e outras, umas centenas de atividades da área cultural contratadas, às vezes pagas, às vezes adiantado. Não sei se alguns dos senhores trabalham com produção cultural, às vezes você recebe o dinheiro mal passa no caixa, já tem que pagar os terceiros, porque tem que viabilizar o montador do palco, o cara do som. Então, isso tudo é um contrato prévio que é feito e isso tudo tem um pagamento. O dinheiro, às vezes, do ingresso ou do cachê só passa na conta e já é distribuído para uma centena de profissionais ou de empresas coligadas àquele show, aquele evento maior. E eles estavam com a mesma dificuldade parecida com a das nossas agências. Então, o que a gente trabalhou foi de construir um texto que pudesse atender às demandas da cultura e às demandas do turismo. E daí nasceu um esboço um pouco distinto dessa 948, que ela era um pouco maior, né? A gente previa algumas regras um pouco mais específicas, mas depois, numa avaliação secundária, junto com Secretaria de Governo, a Casa Civil da Presidência, a Advocacia da União, a próprio Ministério da Justiça, foram feitas algumas ponderações e chegou nesse texto um pouco mais enxuto. Ele é enxuto, porém ele atende às necessidades que a gente imagina que são as principais, né? O Ministério do Turismo, por meio da SMP, junto com o Ministério da Justiça, não está revogando o Código de Defesa do Consumidor. A gente não trata do Código de Defesa do Consumidor. A gente não intervém em nada daquilo. A gente só criou condições para este momento de pandemia, de condições paralelas para que propiciem uma negociação que não levem ao cancelamento, porque no Código do Consumidor, você não quis o seu serviço, você não está satisfeito, não te atendeu, quebra o contrato, você tem que ser ressarcido e, em alguns casos, tem até multa, dependendo do contrato. Então, isso, como eu disse lá, lembrando a cena da Magda no sofá, isso quebra as empresas. Então, essa MP veio buscar essa situação momentânea de que as empresas não têm fluxo de caixa, elas não têm condições de pagar e criaram-se as regras para que elas pudessem transitar nesse período. A grosso modo, o que a SMP traz, a 948? Ela estabelece um prazo de 90 dias para que o interessado, quem comprou o pacote, o turista, e ela atinge a um universo gigantesco de ações. Eu brinco que ela serve até para casamento. Quem fez algum contrato de buffet com casamento, ela atende, porque prevê esses eventos, restaurantes, bares, todo mundo que fez algum tipo de contrato prevendo a entrega de alguma coisa para diante, mediante entrega de venda de ingressos ou qualquer outro tipo de remuneração prévia, vai poder ser atendido nesta medida provisória. Pois bem, ela criou essas condições, dá um prazo de 90 dias, desculpa. A partir de quando esses 90 dias? 90 dias a partir de quando? A partir da edição da medida provisória, ou seja, ela foi editada ontem, que foi dia 8, não é isso? 8 de maio, então, 8 de abril. 8 de maio, 8 de junho, 8 de julho, a grosso modo, 90 dias. Eu não sei porque se tem mês de 30, 31 dias, aí tem que fazer a conta direitinho. Mas até dia 8 de maio, junho, julho. 8 de julho, os consumidores, turistas interessados em terem uma negociação em torno daquilo que compraram, seja evento, seja um pacote, seja uma viagem, seja uma festa de casamento, como eu disse, tem condições de trabalhar, de negociar com as empresas nesses 90 dias. Ela tem que iniciar o processo em 90 dias, não significa que tem que estar concluído em 90. Ela tem que ser, o interessado tem que provocar a empresa. E as empresas, por sua vez, têm 90 dias para resolverem e atenderem. Em princípio, é isso, o desenho básico é esse. As empresas, houve assim, por algumas empresas que falaram assim, nossa, então a gente vai ter uma enxurrada de demandas, vamos ter que montar um call center especial? Dependendo da situação, sim, vão ter que colocar. Eu li hoje que a CVC transformou todos os funcionários em atendentes de telefone esses dias para poder receber essas demandas, enfim, cada empresa está se ajustando de alguma forma. Então, a grosso modo, 90 dias. E de que forma negocia nesses 90 dias?
O que a gente quer, por último, é que seja cancelado e que haja a devolução, que esse é o objetivo que a gente não quer. Então, esse objetivo está previsto, como eu disse, ele já existe no Código de Defesa do Consumidor, mas é o que a gente não quer. Então, é o que a gente não vai estimular. A segunda situação é da remarcação, das pessoas simplesmente pegarem aquele crédito que tem, ou que fizeram, ou aquele anseio de ter uma data de uma viagem, anseio de ter um evento, que eles transfiram. E aí tem algumas regras que eu vou falar já sobre elas, dessa transferência. E a terceira é que você entre num acordo para você obter um crédito com as empresas. Por exemplo, eu tinha um desejo de fazer uma viagem para um determinado destino daqui a um mês, porque fazia sentido para mim, porque eu ia visitar um parente, ia ter uma festa de casamento lá naquele local e eu queria ir. Não quero ir mais para aquele lugar, eu não preciso mais viajar para aquele local e, aliás, existem casos reais, estou com medo de viajar agora. O que eu faço? Aí você obtém da empresa um crédito e com esse crédito você compra um outro produto ou você troca por uma outra viagem, no caso de viagem, ou você faz uso desse valor de uma outra forma por um outro produto que a empresa oferece. Então, a grosso modo, em resumo muito rápido, é isso. Temos 90 dias para as pessoas procurarem as empresas, a gente espera que esses 90 dias sejam um tempo razoável para que isso aconteça, porque as demandas, eu vou reproduzir até um material que eu li do Panrotas anteontem, uma pesquisa que vocês soltaram, que 45% dos que compraram algum tipo de pacote, alguma coisa, ainda não decidiram o que fazer. Então, a gente está essa medida provisória atende justamente esses 45% que vocês pegaram na pesquisa, que ainda não sabem o que fazer ou como fazer. Aqueles que já entraram num processo de acordo com as empresas, sejam elas operadoras, quando eu falo empresa, às vezes não é uma empresa constituída, às vezes é um microempreendedor, às vezes é o guia de turismo, ele comprou um pacote de uma viagem, de um passeio, de alguma coisa, assim, às vezes com um só, a empresa pode ser uma empresa individual. Então, se eles já entraram nesse acordo, eles não precisam se preocupar com essa questão da medida provisória, não precisa refazer o acordo. Aproveitando, e eu acho que é um assunto que vai também tocar o pessoal do Reclame Aqui, eu sei que São Paulo, por exemplo, o PROCON de São Paulo já fez um TAC, um termo de ajustamento de conduta com as empresas que estão na esfera, sob o controle da esfera paulista, desculpe. Então, esses TACs estão válidos, ninguém vai mexer nesse conteúdo, ninguém está tornando inválido ou vai anular esses TACs. Se eles estão mantidos, continuam valendo. O que essa MP tenta trazer é cenários para aqueles que não sabiam o que fazer, como fazer, ou estavam aguardando essas regras, porque não tinham instrumentos ou poder de negociação. Então, eles não tinham caixa, não tinham como devolver, porque não tinham dinheiro, e estavam sem um instrumento legal. Essa MP veio justamente trazer esse cenário de atendimento dessas demandas. Esse é o panorama geral da MP. Naquela pesquisa que o senhor mencionou, 22% já tinham pedido um cancelamento, um reembolso. Eles podem entrar nessa MP ou eles Pode. Se quiser reverter, aí é um caso agora, literalmente, cada caso é um caso. Se os 22%, se as empresas forem buscarem esses clientes, fala, escuta aqui, meu caro, vamos sentar e renegociar, vamos conversar de novo, a gente tem novas regras agora, eu te dou um voucher de 12, para daqui você usar esse crédito que você pagou em até 12 meses, você pode resolver daqui a pouco, não precisa resolver agora, pensa mais um pouco, então pode reverter esse cancelamento, claro que pode, né? Então é nesse sentido que a gente chegou. O nosso desejo do Ministério do Turismo é que essa MP tivesse saído no dia seguinte que a gente mandou o papel para o Palácio do Planalto, mas as coisas dependem de um jogo de articulações e de revisões que são sucedâneos, e a gente às vezes perde o controle disso. A nossa intenção é que isso tivesse saído o quanto antes, mas saiu num tempo que a gente considera ainda em tempo de salvar ainda boa parte dos eventos, dos segmentos, e aí na área cultural também, o pessoal que estava apavorado ali, sem saber o que fazer com os cachês e os eventos de cunho cultural. É esse no primeiro momento. Tem uma enxurrada de perguntas aqui, claro, vamos começar com os nossos participantes aqui. Queria passar para a Ana Bizelli, da Resorts Brasil, fazer sua primeira pergunta para o secretário. Por favor, Ana, obrigado. Bom dia a todos.
Mais uma vez, obrigada, Panrotas, aí pelo convite, parabéns também pela iniciativa, num timing perfeito aí, né, dessa discussão super recente. Sem dúvida, essa MP dá mais segurança, acho que ontem à noite todos da Resort estavam muito contentes com essa MP, que certamente vai contribuir para essa clareza e essa transparência nas relações. Eu aproveito também para agradecer o Ministério do Turismo, o ministro Marcelo Álvaro Antônio, o secretário William França e a equipe que, sem dúvida, tem feito um trabalho incansável aí de defesa das nossas demandas. Essa, em especial, foi, como bem colocado pelo secretário, animado aí num primeiro momento pelas associações de agenciamento, com as campanhas que foram feitas, e nós da Resorts Brasil, junto com as outras associações de hotelaria e também de parques, reforçamos a importância na verdade, desse pleito, dessa demanda que depois acabou se tornando essa MP. Então, assim, fazendo o primeiro questionamento que eu gostaria de colocar para o secretário, vocês iniciaram esse processo nessa conversa com as associações, num primeiro momento como uma nota técnica, e isso depois evoluiu para uma medida provisória. Quais as vantagens de ser uma MP, né, do ponto de vista aí, de mercado, né, quão mais segura ela é, e quais as recomendações vocês dariam para os prestadores de serviços ao fazer o uso dessa MP? Então, primeiro, por que evoluiu de uma nota técnica para uma MP e qual que é o reflexo disso para o setor? Tá bom. Eu vou responder usando suas palavras. Tá. Ela trouxe transparência e regulamentou essas relações. Ela veio justamente buscar isso. Qual a garantia? É uma medida provisória, a partir do momento que ela foi editada, que ela foi colocada no Diário Oficial ontem, uma edição extraordinária, está em vigor. Então, a partir deste momento de ontem, no final da tarde, por volta das 5 da tarde, essa regra está em vigor. O que acontece com essa medida provisória? Pelo novo rito que o Congresso Nacional estabeleceu, ela vai entrar nessa avaliação muito enxuta de conteúdo lá pelo Congresso Nacional. Vai ter 16 dias úteis de prazo para tramitar nas duas casas, e ela deve ser ou convalidada, ou seja, a medida provisória o Congresso confirma, o Congresso é legítimo deles fazerem algum tipo de ajuste, fazer alguma emenda, fazer alguma leitura, colocar algum segmento que ficou de fora, ou fazer algum ajuste de redação, é passível disso, normalmente se é feito isso, porque, como eu disse, essa é a leitura do ponto de vista do Executivo, que não se esgota, e não é única e não é total. Então, o Legislativo pode contribuir, e talvez contribua com essa medida provisória, a gente ainda não tem nenhuma indicação disso. Então, o Congresso Nacional vai avaliar a medida provisória, vai mantê-la nessa íntegra, pode fazer algum tipo de ajuste, e o terceiro cenário, que eu não acredito, que é deixar a MP perder o efeito, que a gente chama de caducar, ela deixa de ter vigor. Esse cenário eu não acredito, porque essa MP ela não traz grandes questionamentos, não tem impactos, não há impacto econômico, pelo contrário, há impacto econômico do lado positivo, não tem uso de receitas, então não há nenhuma indicação de que o Congresso possa ter algum tipo de, usar uma palavra mais forte, rejeição a esse tema. Pelo contrário, é um tema que vai atender a uns anseios que a gente já tinha ouvido de alguns parlamentares. A gente tem visto lá que alguns têm tomado iniciativa de fazer alguns projetos de lei que contemplavam essa relação dos consumidores. A gente sabe que tem alguns parlamentares que estão aguerridos nessa defesa do Código do Consumidor, eles já tinham levantado bandeira de falar sobre o tema, então a gente não vê dificuldades no Congresso. Melhor dos cenários, a gente passa esse período agora, amanhã pula o prazo, que tem feriado, tem fim de semana, enfim, daqui a mais ou menos umas 3 semanas a medida provisória é votada e é convalidada pelo Congresso Nacional. Vai para a sanção do presidente. Eu imagino que, se não tiver nenhuma coisa que modifique a gênese dessa medida provisória, ela vai ser convertida em lei e se transforma em lei. Então, um documento que hoje tem um caráter jurídico transitório se torna permanente. Esse é o próximo passo. Mas ao crescente da nota técnica para a medida provisória,
foi justamente a necessidade de a gente ter enxergado que a nota técnica por si só não resolvia, até porque a gente, com essa nota técnica, a gente só criou as boas relações entre o Ministério do Turismo e o Ministério da Justiça, mas a gente não viu ali como a gente podia dar uma resposta para os consumidores e para as empresas do como fazer. O chamado modus operandi não existia nessa nota técnica. E esse modus operandi, o que fazer, as regras para esse período de transição, elas foram apresentadas agora nessa medida provisória. Eu penso até que, aí talvez o pessoal do Reclame Aqui pode trabalhar melhor isso depois, é que a gente possa evoluir e, de repente, essas situações possam até ser incorporadas no Código de Defesa do Consumidor mais adiante. Né? Antes de você prever a devolução total, a primeira regra ser cancela e devolve, você tem essas outras duas etapas que eu falei. Então, de repente, pode ser até uma inovação que, num próximo momento, pode ser englobada no Código de Defesa do Consumidor. Isso, inclusive, pode ser feito pelo próprio Congresso agora. Se o Congresso resolver emendar o Código de Defesa do Consumidor e inserir essas regras lá dentro, como de efeito permanente, mesmo após a pandemia, está valendo. Então, talvez até seja bom um trabalho das entidades interessadas junto aos parlamentares para que isso deixe de ser só um momento transitório e que passe a ter essas regras. São regras saudáveis, né? São salutares para ambos os lados, para o consumidor, para aquele que demanda o serviço e para aqueles que prestam. Então, são regras talvez mais brandas do que essa primeira ou existente de cancelou, devolveu. E com multa, muitas vezes. Obrigado. Vamos passar para o Edmar Bull, por favor, Edmar. Edmar, está sem som? Som. Agora, fui eu que liberei. Bom dia, secretário. Parabéns aí pela sua explanação, muito transparente, muito clara. Parabéns a todos do Ministério, ao ministro, às nossas entidades, né? A Magda liderando a entidade maior nossa, que é a BAV. Eu tenho, assim, 3 dúvidas aqui pelo que o senhor explicou. Multas das empresas fornecedoras, se nesse acordo de remarcação se vai existir multas ou não, ou se é cancelado, data do início dos embarques, e o maior problema das operadoras e de várias agências, inclusive eventos internacionais, lá fora. Como que nós podemos tratar isso? Porque tem muitos hotéis lá fora, por exemplo, tem um evento hoje que ia ser em Barcelona, por exemplo. Aí esse evento não vai mais acontecer. E não interessa mais o ano que vem ou outro ano, porque realmente e o hotel lá fora, o fornecedor lá fora, não quer reembolsar nada, porque passou. Então, esses 3 pontos aí que eu queria deixar um pouquinho mais claro para a gente entender. Pelo terceiro, essa questão de trato lá fora, eu ontem também já tinha recebido uma demanda de um colega que é também jornalista, que ele também estava numa situação pessoal dele, que tinha comprado um pacote fora em dólar, como ele ia resolver. Falei, olha, até este momento a gente só consegue legislar no nosso Brasil, e as fronteiras estão fechadas, está um pouco complicado. Eu imagino que a gente vá, a partir dessa medida provisória, e eu vejo, a gente tem acompanhado a Organização Mundial do Turismo, a OMT, muito atuante nesse momento. Eu acredito que vai ter algum tipo de ação coordenado pelo OMT nesse sentido de fazer essa compensação ou essa regra de transição para todo mundo. Com isso, eu acho que a gente tem, acho que agora o dever, o Ministério do Turismo, de provocar o OMT para levar esse assunto adiante. Uma vez que a gente tem essa medida provisória que trata das nossas relações internas, a gente quer mostrar para eles, olha, cuidamos do nosso aqui. Agora a gente precisa ter um trato com o colega, o país vizinho, ou com a outra entidade do outro lado do planeta. Eu acho que é um trabalho que a gente pode, sim, pelo menos provocar. Não sei se a gente consegue liderar, dada a nossa estrutura ainda acanhada em relação ao que a gente tem que cuidar, mas acho que dá para a gente provocar, sim, a OMT. Eu acho que é uma boa ideia, porque isso vai passar das nossas esferas administrativas. Talvez tenha que envolver o Ministério de Relações Exteriores. Eu estou enxergando aqui um universo maior. Eu vou fazer um parêntese rápido, só para mostrar um exemplo. É a mesma questão dos repatriados.
A repatriação está sob coordenação do Ministério do Turismo junto com o de Relações Exteriores. E a gente está enfrentando muita dificuldade nesse momento, porque os países fecharam as suas fronteiras, não deixam os aviões chegarem, a gente teria que contratar alguns voos charter, está com dificuldade de recursos, de onde vem esse dinheiro e tal. Enfim, é uma operação que a gente está montando para poder repatriar, mas tem que conversar com o país do outro lado, ele tem que deixar o avião decolar. A gente tem cerca de 6.700 brasileiros ainda fora do Brasil tentando voltar, alguns turistas, inclusive, tem algumas operadoras que ainda não conseguiram trazer os seus clientes de volta. Então, a gente está cuidando disso aí. Então, é uma tratativa que envolve outras nações e as regras mudam. Eu acho que o OMT vai ter capacidade de, talvez, estabelecer isso. Eu vou levar esse assunto adiante. Não te respondi, mas eu acho que te dei uma sinalização. A questão da data de embarque, a gente não tem, o Ministério do Turismo não tem nem pode intervir nessa questão. Por quê? O país está numa situação de estado de emergência, né, de calamidade, que foi decretado em virtude de ações da saúde. Quem vai dizer quando é que a gente vai suspender esse estado que é atual é o Ministério da Saúde junto com o governo do Palácio Planalto. Então, quando é que a gente vai ter essa suspensão ou que a gente vai poder transitar normalmente, quando é que vai acabar a quarentena? É um cenário, é uma data que eu não sei te dizer. A gente estima, vendo o que aconteceu em outros países, sobretudo a China, que foi o primeiro impactado, é o primeiro que está saindo agora, que vai demorar em torno de 5 a 6 meses. Então, a gente está estimando que lá para setembro, agosto, setembro, a gente já tenha o começo de uma retomada de uma, aspas, vida normal. Se é que a vida vai voltar ao normal depois desse processo todo. Eu acho que não, a gente vai ter que redesenhar tudo que as nossas relações todas, né? Parêntese de novo, hoje, inclusive, eu fiz uma reunião com a nossa equipe e pedi para todo mundo sair da caixinha e pensar no dia seguinte como é que a gente vai fazer o que a gente já tinha pensado em fazer antes, ou o que tinha de demanda e não foi atendido, que a gente vai ter que resolver isso de uma outra forma. Qual forma, também não sei, vamos desenhar juntos aí, depois a gente vai, oportunidade depois de fazer um novo bate-papo com o Panrotas, o cenário do que vem por aí, do que a gente pode pensar, estimar, já coloco o Ministério do Turismo à disposição para participar dessa conversa. Voltando aí, então... Só uma dúvida em relação a essa questão que o Edmar colocou do embarque, porque a MP fala de 12 meses a partir do final do estado de calamidade pública, mas a gente tem também a MP das empresas aéreas que fala em 12 meses a partir da compra. Então, pode ter uma discrepância aí, né? Esse é um detalhe que talvez possa ser ajustado agora no Congresso, porque vai caber a eles fazer essa... lembra que eu falei das detalhes de revisão? Porque pode ter esse ajuste, ou corrigem a MT do aéreo, ou corrigem a nossa. Em algum ajuste vai ser feito isso, ajuste de redação. Mas é uma boa lembrança. Mas, de toda forma, vão ter 12 meses aí, um cenário de pelo menos mais para o ano de 2021. Isso vai se arrastar, pelo menos vai ser jogado até 2021. Bom, então o prazo para voltar aos embarques, eu tenho lido alguns estudos, eu vi um estudo internacional essa semana que indica que no final de junho, julho, a gente vai começar a ter algum tipo de voo mais voltado para turismo de negócios, de reuniões, as empresas vão começar a trabalhar e voltar a usar o sistema aéreo para operação de negócios. E é um segmento importante da nossa cadeia produtiva e ela vai retomando. Então, retoma o voo aéreo, ó, falei besteira, desculpa, retoma o setor aéreo para a questão dessas viagens de negócio, e aí o setor hoteleiro, e aí vai voltando a cadeia pouco a pouco, a cadeia de restaurantes, o Uber, a locadora, enfim, toda a cadeia vai começando. Ela deve retomar o processo por meio desses turismos de negócio, e a expectativa é final de junho, início de julho. Com relação à sua primeira pergunta, que é sobre as questões das multas, o artigo, eu vou me permitir ler aqui a medida provisória, no artigo 5º, ela trata o seguinte: as relações de consumo regidas por esta MP caracterizam a hipótese de caso fortuito ou força maior, e, portanto, não ensejam danos morais, aplicação de multa ou outras penalidades no termo, de acordo com o artigo 56 da Lei 8078 de 1990.
Ou seja, ela suspendeu, na prática não tem multa, não tem juros, não tem nenhum tipo de ressarcimento, exceto se, vamos supor, a operadora entre num acordo com o cliente e ofereça essa viagem para além dos 12 meses. Eu não quero viajar em 2021, vou querer viajar em 2022, por exemplo. Então, tanto nesse caso, vai ser aplicada uma correção monetária. Está previsto na MP. Essa viagem, esse acordo, esse pacote, enfim, esse produto poderá sofrer correção monetária caso ele extrapole esse prazo de 12 meses, tanto para um quanto para o outro. Também se a empresa oferecer, eu só tenho condições de te entregar isso além dos 12 meses, então o que passar dos 12 meses vai incidir vai incidir correção monetária segundo a MP com base no IPCA. É só essa exceção. O resto suspende multa, suspende juros, suspende outro tipo de sanção, porque senão a gente não vai conseguir sair dessa trava momentânea aqui. Espero ter atendido as suas perguntas, Edmar. Entendeu, Edmar? Entendi. Só um complemento, por exemplo, alguém que não embarcou dia 8 de fevereiro, tá? Só dando um exemplo, 8, 10, antes de começar tudo isso aqui, ele tem direito a entrar na SMP também ou não? Claro. Eu estava com medo de ir para a Ásia, aí eu tenho direito a usá-la. É isso? Tem. Ok. Ele não viajou, ele não usou. É igual a empresa aérea. Lembra, tem aquela história, se você faz o check-in antes, no caminho do aeroporto, e acontece uma coisa, você não chega, não pega o voo, você voou. Para todo efeito, você perdeu, porque você fez o check-in, né? É um pouco isso aí também. Se ele não voou, se ele não fez o check-in, se ele não usufruiu do bem adquirido, seja bem ou serviço, ele tem direito sim. Secretário, Arthur. Eu só tenho uma dúvida aqui, Ana, em relação ao agenciamento de viagens. Inclusive, Magda mandou mensagem, Brastor mandou mensagem. Na questão do agenciamento, é claro que essa questão do reembolso é a última hipótese que se quer trabalhar. No caso do reembolso total, o hotel não vai ter sido usufruído, o aéreo não vai ter sido usufruído, mas o trabalho do agente, sim. Então, eles querem saber como que fica, se eles podem reter essa comissão. E tem também a questão da responsabilidade solidária. Se naquele momento do reembolso foi porque ou o hotel não existe mais, ou a operadora não existe mais, ou a empresa aérea não existe mais, quem reembolsa o passageiro? A responsabilidade solidária continua com a agente de viagens? Eu vou passar essa resposta para os universitários, que não sou eu. Eu ontem comentei com o pessoal daqui da Brastor, eu não sou especialista em direito do consumidor e realmente não sei responder a essa especificidade. Eu imagino, o que a MP pensa ou trabalha é o seguinte, tentar chegar num acordo. Quais são os estágios, né? Vamos lá agora falar das etapas. Senta o consumidor e senta a operadora. Tenta chegar num acordo. Não chegou no acordo, por base dessa regra, você quer reembolso da sua atividade, o consumidor não quer pagar, etc., etc. Este assunto deixa de ser uma questão que não chegou a um consenso, sai da esfera pessoal e vai para PROCON, que é o primeiro canal. PROCON pode tentar intermediar, ou o que a gente também está estimulando, se a empresa já tiver cadastrada no consumidor.gov.br, levar esse assunto para a Câmara de Conciliação, que é na esfera federal da consumidor.gov.br. Se não se chegar a um consenso, ainda que essa próxima etapa, aí realmente o caso vai para a judicialização. E quem cabe direito ou não cabe, eu vou me abster de responder para não falar nenhuma asneira, porque eu não sou advogado, não sou da área, e eu prefiro eu nunca entro no quadradinho que não me pertence, entendeu? Então, assim, eu vou me abster, peço desculpas se eu deixei em aberto, mas eu prefiro não falar do que dar uma sinalização errada. Talvez o nosso colega do Reclame Aqui saiba melhor, até posicionar melhor sobre isso, porque ele vive o cotidiano do consumidor, que não é o nosso caso aqui, tá? Então, eu peço desculpas se não atendi, mas é isso. As entidades, com certeza, vão encaminhar essas demandas, e aí, com certeza, o Ministério, com o Ministério da Justiça... Exatamente. Aí, no caso, eu vou já dizer o que vai acontecer. O Ministério do Turismo vai passar para a Senacom. Cabe a eles responderem, dentro dessa nossa instrução normativa. O Ministério do Turismo não tem condições técnicas, nem jurídicas, nem legais, para responder ou se envolver
esmiuçar essa questão do consumidor. Cabe ao nosso colega vizinho, Ministério da Justiça. Eu pulei, eu não sei, eu vou deixar a próxima pergunta, porque de repente a resposta vem nela, senão depois eu quero falar de uma campanha que a gente vai falar. Se não tiver na próxima pergunta, eu quero tratar disso depois, tá? Ana Donato. Ele já respondeu, o secretário respondeu, que era bem uma pergunta que a Abrastoa fez, mas basicamente, Arthur, eu acho que esse assunto está gerando tanto interesse, tanta pergunta que eu estou acompanhando aqui, a gente poderia abrir, então, quais são as perguntas que tem na mídia social Panrotas, para ampliar um pouco as respostas do secretário. O que você acha? Sim, uma das perguntas é se essa MP, por exemplo, substitui outras decisões, por exemplo, como o decreto do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Ela sobrepõe decisões do PROCON. O que está valendo aí, ou se é aquele caminho que o senhor falou, vai numa, depois vai noutra, depois vai noutra? Vamos lá. Eu entendo que, nesse momento, alguns governos tomaram algumas decisões que nem sempre são as devidas ou respaldadas de acordo com o que se deve. Há alguns questionamentos aí, eu não vou falar só da área de turismo, e de alguns governos que tomaram algumas medidas com receio para poder conter a pandemia, conter o vírus, tomaram algumas decisões dentro desse melhor espírito. Não vejo nenhum problema de interferência, mas eu vejo como a necessidade de dar respostas aos seus cidadãos, né, os cidadãos estaduais, então os moradores dos estados e dos municípios, que estão debaixo da alçada dos governadores, tiveram que dar uma resposta mais pronta. O caso da medida do governador Witzel, eu vejo que ela tem um problema de competência. Não cabe aos governos estaduais legislar sobre consumo, sobre essa relação do consumidor, em si ela é uma legislação federal. Então, eu acho que ela, neste caso específico, a MP sobrepõe as regras estabelecidas, que são muito parecidas, na verdade, elas não têm muita coisa que destoa. Elas tratam da questão de não penalizar o consumidor e não penalizar as empresas. A essência é a mesma. A forma talvez seja um pouco distinta. Mas, nesse caso, a MP sobrepõe, porque não é legítimo ao governo do Estado do Rio legislar sobre consumo. Meu colega aqui da Reclame Aqui tem mais controle sobre essa questão do consumidor e talvez possa corroborar. Mas, como eu falei, aqueles termos de ajustamento que os PROCONs fizeram com as entidades, estes sim estão valendo, porque eles são legítimos. É da competência dos PROCONs tomar esse tipo de acordo e fazer esse acordo com as entidades. Então, eu sei que o caso de PROCON de São Paulo já fez isso, e o PROCON de Goiás estava fazendo. Eu tenho notícia que alguns outros PROCONs, às vezes, não sei se vocês sabem esse número, eu descobri também esses dias, existem mais de 900 PROCONs no país, né? E cada PROCON pode ter uma interpretação distinta, porque a legislação, cada um vê de um jeito, enxerga de um jeito, tem um interesse ou maior ou diferente. Então, a proposta dessa medida provisória foi justamente também unificar e dar uma diretriz federal para o assunto inteiro. Então, pela cadeia de comando, a MP está no topo da pirâmide, né? Então, a gente imagina que eu não tenho leitura total do termo de conduta do PROCON São Paulo, com as empresas vamos supor, com as operadoras locais. Se tem algum ponto lá que entra em conflito ou que diverge da medida provisória, se vocês, PROCON e entidades, quiserem rever, estão livres para isso, mas não há uma imposição da medida provisória, nem uma anulação dessa ação do TAC, entendeu? Ela pode ser ajustada a esse molde, essa orientação federal. É disso que se trata. A gente está dando uma orientação federal, uma escala de cima para baixo do topo da pirâmide para ordenar essa questão. Por quê? No caso, volto a dizer, no caso da relação de consumo, assim como na relação de trânsito, assim como na relação de acessos ou de rodovias, são decisões federais que valem. Não tem competências estaduais, são limitadas nesses assuntos. Okay, não sei se atendia isso aí. Pergunta, pode fazer uma pergunta para o secretário. Som, tá sem som. Agora, Oi? é isso. Tá. Bom, vamos lá. Secretário, um questionamento também que tem surgido com a MP
um ponto muito importante colocado na MP foi a questão da sazonalidade, né? Todos sabem que o turismo, e especificamente a atividade hoteleira, trabalha com períodos de alta, baixa e média demanda. Isso tem que ser respeitado numa eventual troca ou num crédito que eventualmente vai ser utilizado pelo consumidor. Como que você recomenda, e aí acho que isso também pode ser explorado pelo Maurício depois, como que as empresas devem comunicar essa questão, né, dessa transparência desses períodos, para evitar que haja uma confusão de períodos, tanto pensando em pessoa jurídica, consumidor final, né, eventos, o corporativo, para haver um entendimento de todas as partes dessa questão da sazonalidade. Tem alguma recomendação? Você sempre me dá as respostas, né? A recomendação é a comunicação e a transparência. Eu acho que são esses dois fatores os principais. É a hora de cada empresa desenvolver o seu, vou dizer assim, o seu talento de negociação, né? Ela tem que fazer que o consumidor entenda, e eu acho que, vamos tratar aqui de um consumidor que compra um pacote em alta temporada, ele já tem essa noção que a viagem era mais cara. Ele, inclusive, escolhe, muitas vezes ele não pode escolher, porque tem férias escolares, que os filhos limitam os períodos para poder viajar, mas sempre é levado em conta qual o período que ele pode, dentro daquela realidade pessoal. Então, esse conceito de sazonalidade, embora esse termo não seja comum ou seja tão difundido entre o cliente, né, o consumidor, mas o consumidor sabe que ele compra um pacote de alta temporada ou em baixa temporada. Que ele está com menos dinheiro, ele procura um pacote para viajar numa baixa temporada, ou se ele quer fazer uma viagem mais longa, é melhor que ele use um período de baixa temporada. Então, eu acredito que esses conceitos, ainda que de forma não tão arraigada, já fazem parte do cotidiano de quem adquire produtos, nesse caso, dos pacotes e viagens. E eu volto a dizer, comunicação é tudo nesse momento. A empresa tem que se posicionar, falar da forma mais transparente, mais direta, mais objetiva possível. Porque o que a gente imagina disso? Ninguém quer perder cliente, muito menos no momento desse. Então, assim, é o momento da empresa usar o seu talento para trazer o cliente. Vem cá, eu sou um cara que vou cuidar de você. Vem cá que a gente senta aqui e vamos conversar. Sua viagem era de alta temporada, mas agora, como o dólar mudou, não sei o que, para lá, eu consigo oferecer esse pacote para você. Te atende? Ou o inverso. Você tinha comprado em baixa temporada, agora o dólar subiu, você vai ter que fazer um ajuste. Vamos ver da que forma eu posso parcelar isso para você, para que a gente não perca, você não deixe de viajar, mantenha o seu sonho. É do talento de cada um. É do talento de cada um. E aí eu vou usar de novo o exemplo da Magda, numa outra situação. A Magda é minha musa inspiradora para algumas coisas. Ela não sabe disso, mas... Ela está mandando mensagens aqui. Exatamente. Agora ela vai saber, agora ela sabe. A Magda, o ano passado, na BAV do ano passado, antes do evento em si, tem uma reunião do Fornatur, que é o Fórum Nacional dos Secretários de Turismo, o Fornatur. E a reunião do Fornatur foi na véspera da abertura da BAV, e a Magda era a anfitriã desse evento, né? E lá nesse local houve uma pequena discussão, assim, digamos, acalorada, porque houve uma situação em que, curiosamente, o evento era dos agentes de viagem, e se chegou à discussão lá, para que agente de viagem se a internet está resolvendo tudo? A tendência é não precisar de agente, a tendência é trabalhar diretamente com a internet, você compra o pacote pela internet, resolve tudo pela internet, não precisa de agente. E virou uma confusão, e a Magda, pera lá, que a coisa não é bem assim. Eu não lembro dos números, ela tinha uma penca de números, e isso e aquilo e tal, mas eu lembro do conteúdo, que era o seguinte: os agentes de viagem são necessários, são eles que fazem essa negociação. É muito diferente de uma situação em que você tem só uma máquina e um teclado do outro lado, e alguém que você não sabe nem se é um robô que está do lado de lá. É nessa hora que entra o talento dos agentes de viagem. Eu digo agora, usando essa resposta, é agora que vai usar o talento dos agentes de viagem. Eles foram fundamentais nesse processo que eu falei da repatriação. A gente trouxe mais de 11 mil brasileiros que estavam fora. O Itamaraty sozinho não dava conta, o Ministério do Turismo só organizou o negócio, mas quem fez essa conversa, quem negociou com os cônsules, com os governos, não sei o quê, foram os agentes de viagem que estavam lá ou que conversavam com os agentes locais de lá para poder fazer essa operação.
Então, agora é a hora dos agentes, e aí, meu caro Edmar, você que é do ramo, é hora de vocês encherem a bola e valorizarem os profissionais de agente de viagem. É agora que vocês vão fazer a diferença. É agora que vocês vão fazer valer essa necessidade. Né? Não estou dizendo que vai acabar com a internet, é um novo modelo, vamos ver o que vem. Mas nesse momento o talento e a conversa, transparência e comunicação vai ser fundamental, e só dá para fazer com o elemento humano. E vocês têm isso na mão agora. Uma última pergunta, Edmar, nosso tempo está acabando. Tenho sim. Secretário, o senhor falou que agora não vai mais ter feriado, que vai ser, na minha opinião, o ano inteiro vai ser baixa temporada. Nós temos um evento, as agências têm vários eventos, vários incentivos que eles contrataram. X número de passageiros, de tickets aéreos, X número de noites. Eu posso pedir licença porque o ministro está me ligando aqui só para eu atendê-lo. Um minutinho, por favor, que eu não sei o que é. Só por gentileza, só um minutinho. Atende. Maurício, você quer comentar alguma coisa nesse meio tempo? Isso, Arthur. Vamos colocar o Maurício, que, pelo visto, então, a continuação do que está falando o secretário vai ter muito assunto para o Maurício Vargas, que vai envolver direito do consumidor e a reputação das empresas, não é? As reclamações agora já não mais vão atingir a reputação como era antes. Então, a gente já pode começar a trazer o Maurício um pouco, enquanto o secretário não volta, Arthur. Vamos lá, Maurício, qual a sua avaliação inicial aí? O som. O secretário voltou. Oi. Demanda rápida, tudo bem. Tá. Então tá bom. Ok. Uma última por favor, repete. Rápida para a gente ir para a segunda fase. A última pergunta, então. Exatamente, eu tenho um evento, eu tenho um incentivo. Como o senhor disse que todos os feriados agora não vão ser mais feriados, então, para mim, é baixa temporada o ano inteiro, certo? Por que alguns hotéis e alguns serviços querem cobrar uma diferença desses eventos? A MP me segura isso? Vamos lá. Eu disse que há uma previsão, uma orientação da medida provisória 927 para que não tenha feriados. Mas cada empresa, não há uma determinação, não houve uma extinção dos feriados nacionais. Houve uma orientação para que quem puder absorver as folgas previstas nos feriados nas suas empresas. Era um desenho inicial para salvar as empresas, entendeu? Para que pudesse segurar um tempo mais até que viessem outras regras. Não está definido isso aí. Eu acho que essa questão dos feriados ainda vai gerar uma discussãozinha lá no Congresso, porque, como eu disse, vários segmentos não estão satisfeitos com isso, né? Então, não está definido. Há uma orientação para que não tenha feriado ou que se puxe as datas para agora, para esse período de quarentena. Caso não tenhamos feriados, eu imagino que sim, vai ter toda uma baixa temporada. Qual a orientação que os hotéis vão ter? Eu aí passo a palavra lá para minha colega que está no canto superior aqui, a Ana da rede hoteleira. Eles vão ter que entender isso aí, vão ter que rever os seus planos de negócio, as suas propostas de negociação. A MP, toda essa jogada que a gente está falando aqui, ela prevê justamente isso, uma renegociação, uma releitura. Você tinha um desenho, já não tem mais, agora o cenário mudou. Como faz? Conversa, negociação. Pode falar, Ana. Não, eu acho que primeiro a gente ainda tem a esperança que isso não aconteça, de fato, né? Essa história dos feriados, porque isso a gente estava num ano maravilhoso, né? Que tínhamos muitos feriados. 0 feriados vai ter um impacto, ainda mais no segmento de resorts, vai ser terrível. Então a gente espera que ainda haja um diálogo, como já tem acontecido entre iniciativa privada e poder público, para ver se isso daí faz sentido mesmo para todos, né, para a maioria. Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com essa decisão. Então, como eu disse, ainda não, essa questão dos feriados não houve uma determinação, houve uma orientação. Eu só queria, antes de encerrar, ocupar o tempo de vocês um pouquinho, só para falar rapidinho de uma campanha. O Ministério do Turismo, já pensando nessa medida provisória, e foi uma das condicionantes para que o governo topasse essas novas regras, a gente começou essa semana uma campanha chamada Não Cancele, Remarque. Não inventamos a roda. Alguns outros segmentos que tinham uma agilidade muito maior começaram isso antes, alguns estados estão fazendo as suas, alguns municípios ou destinos turísticos também estão fazendo os seus. Então, a gente só está fazendo de uma forma um pouco diferente, que a gente estava esperando a medida provisória para que a gente amarrasse a campanha dentro de uma regra. Então,
não cancele, remarque, porque agora temos as regras, e as regras são essas. Então, essa campanha ela só vai circular por mídias digitais, está prevista em torno de 35 a 40 dias. Essa é a fase 1. A fase 2, que vai atingir alguns segmentos de vocês, que ela vai focar justamente para as empresas. Empresas, vocês querem ter um segundo canal de negociação? Cadastre-se na plataforma consumidor.gov.br. Então, a gente vai incentivar as empresas a buscarem o consumidor.gov.br. Eu fiz um pedido agora cedo para a minha área técnica, e há 2 semanas atrás, a gente tinha 0 operadora turística. Hoje a gente tem 15, capitaneada pela CVC. E aí eu quero fazer um agradecimento também ao Roberto da Brastoa, que comprou essa ideia e está falando com os segmentos ligados a ele, para que as empresas do grupo ligadas à Brastoa façam esse cadastro junto ao consumidor.gov.br. As equipes do consumidor.gov e as equipes do Cadastur, que são do nosso ministério, estão trabalhando juntas. A gente facilitou a entrada das empresas, havia uma série de exigências que o nosso segmento não atendia ou não estava preparado ainda, então a Senacom, o Ministério da Justiça, diminuiu o número de exigências, melhorou as regras, facilitou, e a gente está trabalhando junto com o Cadastur. Então, as empresas que já estão no Cadastur, lamentavelmente, a gente tentou, mas não conseguiu, fazer com que o cadastro migrasse de uma para outra, mas eles não há conciliação nos dados. Então, vai ter que fazer um novo cadastro junto à Secretaria Nacional do Consumidor. A segunda etapa da campanha é essa. E vai ter uma terceira etapa da campanha, também por rede digital, que vai focar o consumidor. Você tentou remarcar? Não conseguiu? Então, tem mais um canal aqui. A gente oferece o consumidor.gov.br para que você negocie e faça a sua intermediação com a empresa. Não leve para a judicialização. A última coisa que a gente quer é que isso chegue na esfera judicial, que tenha custos, porque qualquer processo judicial a gente sabe que tem custos de advogados, tem multa, enfim, muda a esfera. A gente quer evitar isso ao máximo. Então, tem essa campanha. E eu quero só fazer uma última defesa antes de encerrar, posso até ser um mote aí para Reclame Aqui, qual é a grande diferença entre o trabalho que a gente faz? A plataforma consumidor.gov.br, ela é vinculada aos ministérios públicos e alguns tribunais de justiça. Então, eu vou usar o exemplo da CVC, que é a maior e que já está na plataforma. Se algum cliente insatisfeito entrar em alguma esfera judicial, eu digo aqui para o Brasília, aqui algum cliente de Brasília, se sentir insatisfeito, não conseguiu negociar e quer reclamar na justiça, na hora que ele dá entrada no Tribunal de Justiça, no Tribunal de Pequenas Causas, ou em outra vara da reclamação, o tribunal comunica a empresa por meio do Senacom, e a empresa tem uma chance de negociar diretamente com o cliente antes dessa ação se tornar uma ação dentro do TJ daqui de Brasília. Isso acontece em outros tribunais. E, da mesma forma, se a empresa ou o consumidor chegou a levar o litígio lá para o consumidor.gov e não chegou a um consenso, naquela última hipótese que a gente não quer, vá para uma esfera judicial, toda essa conversa, todas essas tratativas que foram feitas no consumidor.gov têm poder, têm valor legal e podem ser usadas como base do processo, seja em defesa do consumidor, seja em defesa da empresa. Então, é uma plataforma que traz essa segurança, usar uma brincadeira de um amigo que é publicitário, traz esse plus a mais para o setor, para que haja uma utilização para uma situação pós, que é uma ação judicial, e para uma ação antes, evitar uma ação judicial, entendeu? Então, essa plataforma atende também esses dois balizamentos, o antes, para evitar uma ação, e o posterior. Gente, peço desculpa se eu falei tudo que vocês queriam, mas o assunto é bom mesmo, rende bastante. Mas foi muito bom, secretário, muito bom. Secretário, muito bom, a gente vai continuar com as nossas lives toda semana, trazendo novos assuntos. A primeira avaliação que a gente fez é que as entidades, os setores, acharam a MP muito positiva. Claro que algumas vão tentar colocar algumas emendas, como o senhor falou, o texto é muito generalista, né? E ele acaba abrindo brechas para interpretações. Então, alguns setores já sinalizaram que vão tentar algumas emendas, mas o balanço é muito positivo e que bom que a gente tem
o Ministério do Turismo sendo a voz do turismo no governo federal. Obrigado pela sua presença. Tá, para encerrar... Muito obrigada, secretário. Tá, muito obrigado. Eu que agradeço o canal. Aproveitando o ministro, ele sabia que eu estava aqui, interrompeu a entrevista, porque era uma orientação importante, mas em nome dele eu agradeço essa oportunidade da gente poder também compartilhar com os interessados, com o trade, com os vários segmentos, o nosso conteúdo. E é importante isso. O ministro Marcelo, desde o primeiro momento que foi demandado, a gente comprou essa guerra, comprou essa batalha, e a gente, na verdade, comprou a guerra e a gente está vencendo batalha por batalha, né? É uma sequência de ações que a gente tem conseguido. Então, essa de ontem, realmente, a gente comemorou muito, porque foi a primeira medida provisória, vamos assim dizer, autêntica, só nossa, sem a economia estar no meio, e ela já atendeu, de uma forma curiosa, a área da cultura. Então, já foi uma situação híbrida dos dois. Secretário, a gente nota que o Ministério do Turismo está muito perto do mercado, e isso é bastante importante, porque tem muitas dores e muitas aflições, e vocês estão trabalhando junto com as entidades para resolver. Isso mesmo. Então, vamos agradecer. Muito obrigada, secretário. E vamos convidar, então, Arthur, os nossos perguntadores para continuar e chamar, então, o Maurício Vargas para fazer as suas considerações a respeito. Maurício, com você. Primeiras impressões aí da MP e desse momento aí para o consumidor. Bom dia, pessoal. Obrigado a Panrotas, obrigado ao secretário. Eu acho que foi bem esclarecedor. Mas antes de começar a minha fala sobre o que está acontecendo, e o Reclame Aqui tem muito a oferecer, porque passam por dia em torno de 1 milhão a 1 milhão e 100 pessoas todos os dias no Reclame Aqui. Chegando aí, nós vamos, se quiser, chegar esse mês a 30 milhões de visitas. E só nessa área de turismo, grandes empresas tiveram um aumento de visitas, de reclamações em torno de 1.300%. Então, assim, nós realmente temos 98% desse mercado de histórias de consumidores. Mas antes de nós estarmos falando do caso em si, eu gostaria só de fazer um preâmbulo bem rapidinho do que está acontecendo, do que nós achamos que vai acontecer. Bom, nunca na história da humanidade nós passamos por um momento como este. Tivemos vários na humanidade, mas o mundo deu um reset tão grande. E esse reset, nós temos que encará-los assim. Bom, aconteceu, e o que nós vamos fazer? Existe o mundo antigo e existe um novo mundo. Acredito muito que uma MP pode fazer o balizamento de tudo, mas não é a solução para ninguém. O Brasil tem que parar de pensar que uma medida provisória ou uma lei pode melhorar as relações de consumo entre consumidor e empresa. Existem dois lados. Existem o lado do consumidor e o lado da empresa. Nós, do Reclame Aqui, estamos olhando muito firmemente para os dois lados. Nós entendemos que as empresas precisam do consumidor, do seu cliente neste momento. Então, acredito que nós, a Panrotas, nós podemos fazer um novo webinar para informar, para mostrar para esse setor como gerenciar essa crise. Porque nós estamos percebendo aqui, nós recebemos em torno de 150 mil reclamações nos últimos 10 dias no setor de turismo. Então, este consumidor, ele precisa, como diz o secretário, ser informado dessa medida. É muito importante agora
como dizer para este consumidor? Porque, assim, se você, empresa de turismo, for seguir no modelo antigo e falar assim, não, a medida provisória é essa e acabou, você vai acabar perdendo o seu consumidor, o seu cliente. Bom, então, de posse disso tudo, nós temos que enxergar oportunidades. É difícil enxergar oportunidades nisso, mas existem oportunidades. Não adianta você ligar para o seu consumidor querendo vender um pacote de viagem agora, porque ninguém vai querer viajar. Eu pergunto para vocês, vocês já ligaram para os consumidores de vocês e já perguntaram como que eles estão? Alguém já emitiu um e-mail marketing ou fez todo um trabalho de perguntar como é que eles estão? Esse é um ponto. Depois disso tudo, nós, empresas, as empresas de turismo, ela tem que começar a se organizar. Bom, qual é o problema mais sério? Quem são aqueles consumidores que eu consigo falar agora? O que eu tenho que resolver? Aqueles que eu posso deixar um pouco mais para o final. Eu tenho que me organizar nessa comunicação, como diz o secretário. Eu preciso comunicar. Eu preciso antecipar ao consumidor. Bom, existe o consumidor chato? Existe o consumidor chato. Aquele que só olha para o umbigo dele. Este tipo de consumidor a gente conhece. As empresas já conhecem. Então, a grande coisa que o secretário também disse, nós vamos ter que usar de criatividade para estar falando com este consumidor. E nós abrimos as nossas portas, tá? Para todo mundo. Nós temos ferramentas. Nós temos uma ferramenta de mediação que o Tribunal de Justiça de São Paulo hoje nos reconhece como empresa amiga da justiça no estado de São Paulo. E então, tudo que for feito pelo Reclame Aqui, dentro da alçada do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem validade também para, como tem, muita gente já leva as reclamações para os tribunais e os tribunais aceitam. Concordo com o secretário que nós não devemos chegar na judicialização. E, para isso, nós precisamos de uma comunicação a este consumidor. Agora, uma ideia que eu acho que é uma grande oportunidade, que eu acho que o trade pode pensar nisso. O que tem aí no mercado é um dinheiro. Existe um dinheiro onde o consumidor comprou alguns pacotes e ele geralmente ou vai fazer uma negociação para depois ou vai querer cancelar e receber depois que acabar tudo isso, depois da pandemia, do final da pandemia, eu recebi em 12 meses. Mas isso é um dinheiro. Acredito que essa é uma ideia que possa fomentar o mercado. A ideia é a seguinte: eu comprei um pacote, vou para Maceió, era para ir agora em abril, no meu aniversário, eu não vou poder ir. Eu vou pegar isso como crédito para mim. Será que eu não posso presentear ou vender esse crédito para alguém e informar a operadora ou informar a agência? Porque, neste ponto, existe um dinheiro parado, existe um mercado aí que eu não sei de quantos bilhões que e eu começo a fomentar algo neste momento que é uma coisa totalmente atípica. É um momento onde nós temos que usarmos da nossa criatividade. Por exemplo, eu posso comprar, sim, o pacote do João
que ele ia, no final do ano, para Recife, mas eu não vou poder ir. E o João tem esse dinheiro, eu parcelo para o João, eu faço. Aí o João me passa isso. E eu começo a ter uma negociação antes disso tudo. Bom, para terminar, eu encerro com o seguinte. Fluxo de caixa é muito importante nesse período. E acredito que o governo, sim, pode ajudar muito as empresas. Quando começaram a falar que os resorts todos recebiam ligações dos bancos para trocar a conta para o outro. Agora, nenhum banco quer conversar com os resorts. Isso já era esperado, mas a função, na minha opinião, do governo federal é realmente ajudar uma das maiores indústrias do país, que é com reforço de caixa, dinheiro, porque também tem funcionários, tem gente aí parada, e eu acho que essa é uma grande força que o governo poderia dar. Num segundo momento, e bem rápido, nós temos que criar realmente uma câmara de compensação disso tudo. Como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos criar um mecanismo onde todos esses consumidores que adquiriram as suas viagens, os seus pacotes e tudo, vão negociar? Se for negociar todo mundo de uma maneira só, gente, não vai funcionar. Então, assim, precisamos comunicar ao consumidor, e o Reclame Aqui está aberto para qualquer campanha. Podemos usar toda a nossa estrutura, que nós atendemos milhões de consumidores todos os dias, e podemos ser esse balizador, sim, porque nós temos audiência, nós temos o respeito do consumidor e o respeito das empresas. Fica aqui aberto ao Panrotas, a todos aí, esse grupo, esse webinar interno de como podemos agilizar. Vamos usar todas as ferramentas, vamos usar o consumidor.gov, vamos usar o nosso canal, vamos usar os canais que todo mundo tem, para nos unirmos e fazermos dessa indústria uma nova indústria, uma indústria onde existe o melhor atendimento e existe, sim, a empatia entre consumidor e empresa. Eu posso falar de carteirinha. Tem muita gente, tem muitas empresas mandando bem. Agora tem muitas empresas fechando suas portas e saindo de férias coletiva e deixando o consumidor a ver navios. Então, assim, essa é uma grande oportunidade para quem realmente quer ficar no mercado, que realmente é na hora de uma crise tão grande como essa que nós podemos mudar estruturas e mudar o jogo, aonde tem uma que sempre está aqui no topo, mas essa do topo abandonou o seu consumidor, e tem a terceira empresa do trade, que com a sua empatia, com tecnologia, com transparência, como diz o secretário, chegamos vivemos uma nova era, pessoal. Essa é a era das pessoas honestas, é a era da transparência e é a era da criatividade. Se nós entendermos isso, muitas empresas vão quebrar, tá? Muitas empresas vão quebrar porque estão no mundo antigo. Esqueçam o mundo antigo. Quando nós voltarmos, não seremos mais os mesmos. Nós, do Reclame Aqui, temos quase 200 funcionários, temos 3 andares,
Lógico, tivemos a sorte de sermos uma empresa de tecnologia. Desde o dia 14 desse mês, somos todo mundo home office. Tivemos um aumento de 30% nas nossas visitas, 30% nas histórias dos consumidores, e tivemos um aumento de 25% na produção dos nossos funcionários. E, para terminar, existe um outro cliente que todos vocês, empresas do trade de turismo, têm que olhar, que é para o seu cliente interno, aquele que trabalha junto com você. Como é que você está fazendo? Como é que você, empresa, está fazendo com esse seu cliente interno, que é o cliente que vai levar realmente a sua empresa, a sua companhia, o seu negócio para frente. Para terminar, achei muito positiva a fala do secretário, aonde fala do operador de turismo. Este cara renasceu das cinzas, porque o computador não vai negociar com ninguém. Incentivar essas pessoas que estão aí no trade há muito tempo, existe uma nova oportunidade para eles, porque eles precisam ser treinados. Nós podemos ajudar nesse treinamento de atendimento. Eu acho que é a hora de nós regaçarmos a mão e construirmos um turismo no país muito maior, porque só Singapura recebe quase a metade do que nós recebemos de turistas aqui no Brasil. Então, assim, gente, vamos encarar como uma grande oportunidade, vamos encarar que a comunicação pode ajudar bastante, e nós estamos aqui abertos para melhorar o Brasil. Adoro o apoio do governo, mas quem vai salvar esse país é o próprio brasileiro. É isso, gente. Obrigado, Maurício. Vamos começar as perguntas. Eu queria começar com o Edmar. Edmar, eu preciso que você se posicione em relação a dois temas que estão falando muito aqui. Primeiro, é aquela questão que eu tinha perguntado na questão do reembolso da comissão das agências, e a ABAV tem uma posição que essa comissão tem que ser retida, porque o trabalho já foi feito. E a segunda coisa é que na fala do Maurício, ele fala de questões como tem que mudar as regras, tem que se criar um novo turismo, mas hoje as regras não permitem, por exemplo, se eu quiser transferir uma passagem para o nome da Ana Maria. Isso pode ser mudado? Esse novo turismo vai ser construído? O que você acha disso? Aí depois você faz a pergunta para o Maurício, por favor. Tá bom. Bom, então, em primeiro lugar, quando você tem um bilhete nominal, você não pode trocar o nome e não dá para fazer esse comércio, né? Em todas as regras que nós temos. A segunda coisa que você perguntou, o que foi? A da comissão. A comissão. Isso é um serviço prestado. Por exemplo, eu trabalho no corporativo. O corporativo já está muito alinhado, né? Que quem paga nosso serviço é o cliente final. E como o Maurício acabou de falar, nós estamos, por exemplo, no nosso caso dos corporativos, nós estamos entrando em contato com todos os clientes, estamos dando atenção para eles, porque nós temos contratos de vários anos. E eu acho que, tenho certeza que não dá para reembolsar, é um serviço prestado e você tem aqueles custos, você tem funcionário, você tem o fixo, você tem energia, você tem aluguel, enfim, um monte, várias coisas, por isso que existia no passado, a maior parte das agências trabalhava com a taxa DU e agora trabalha com FIIs, que está embutido dentro do pacote. Né? Então, pode fazer sua pergunta para o Maurício. Maurício, posso só fazer O secretário quer fazer um adendo. Okay. Um rápido adendo aí. Essa história da passagem aérea que está vinculada a um comprador, existe uma discussão dentro do governo que, se for o caso, eu acho que a crise e oportunidades têm o mesmo diagrama na China, né? Eu acho que é o momento de aproveitar a crise para fazer oportunidade, de evitar esse tipo de vínculo, porque em vários outros lugares você compra um crédito, você tem direito, você não precisa de um CPF estar fixado numa passagem aérea. Isso é uma regra brasileira, né, daquelas coisas meio jabuticabas. Então, tem uma discussão do governo, de repente pode ser um momento de alguém bancar essa conversa aí. Secretário William, eu acho que isso tem aqui no Brasil, eu tenho 47 anos no segmento,
e isso seria uma conversa que vai levar aí uns 10, 12 dias, uma semana ou um mês, que aí a gente vai te contar as histórias do passado. Então, isso daí eu acho que seria, inclusive, um bate-papo muito legal, se quiser chamar a Magda, chamar o pessoal da Bracorp, da BAV São Paulo, das outras da BAV, a BEAR, e isso são alguns problemas que nós tivemos lá no passado. A minha pergunta para o Maurício é o seguinte: Maurício, você está recebendo tanta reclamação de tantos usuários, será que esses usuários realmente conversaram com as agências? Porque assim, né, quando você compra numa internet, não é o meu caso, mas compra numa internet, você está falando com o computador, né? E aí não dá para fazer uma negociação diferente. E existe muita gente aí no mercado se aproveitando. Eu já tive uma OTA. OTA, o senhor sabe o que é, né? Online Booking Tools, que você entra, você compra... Online Travel Agency. Exatamente. Desculpa. Obrigado, Arthur. Então, nós atendíamos tanto picareta, falando português, claro, que eu resolvi sair das OTAs. Porque OTAs é um segmento um pouquinho diferente. Será que nesse momento não seria melhor, sei lá, o Reclame Aqui, desligar um pouquinho o turismo, porque tem tanto aproveitador aí no meio, e realmente vocês não conseguem falar com as duas partes, né? Então, assim, vem um cliente aqui, quero remarcar meu bilhete e tal para, sei lá, dia 15 de novembro. Dia 15 de novembro está lotado, mas eu quero. Aí ele fala assim, bom, mas na multiclasse que você comprou, no preço que você comprou, não existe mais lugar. Ele fala, bom, então eu vou no Reclame Aqui, vou no Procon, vou Brigada, sabe? O passageiro final quer entender aquilo que é o óbvio. Se ele comprou uma coisa, nós temos que entregar a mesma coisa através da MP e das multas do acordo que tem com a companhia aérea, com hotelaria e com os serviços terrestres. Será que não seria o caso disso, Maurício? Bom, me desculpa informar, mas gostaria de lhe informar que o que mais pega no Brasil chama-se o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé é o que estraga todo o trade, todos os empresários brasileiros pensam que todo mundo nesse país é desonesto, e não é. Dentro do Reclame Aqui, que nós recebemos em torno de 800 mil histórias de consumidores por mês, apenas 1,7% são de pessoas que estão de má fé com as empresas. Elas são poucos instruídas, elas têm poucas informações, mas má fé não é. Eu vou te dizer que o brasileiro, em 98,3%, são pessoas honestas. Agora, o canal que ela usa, em 67% dos 25 milhões de consumidores cadastrados no Reclame Aqui, elas preferem usar o canal Reclame Aqui para falar com a empresa. A partir do momento que os empresários entenderem que o Reclame Aqui é apenas um canal entre consumidor e empresa, como o próprio Facebook também, que os consumidores vão no Facebook, vão no Twitter, a grande coisa é que o trade, ou parte deles, acho que a minoria hoje, entende que um canal como o Reclame Aqui é um achacador dessas empresas ou fomentador de bandidos. Não é isso. O Reclame Aqui, ele é um canal muito forte, que, inclusive, o próprio governo federal, há 4 anos atrás, fez uma cópia igual e funciona. Então, eu acho que o que falta para mudar, principalmente no trade, é este pensamento. Se eu não olhar para o consumidor, acredito que os bandidos vão tomar vantagem, como tomaram vantagem ontem
Existiam centenas de aplicativos na internet tentando pegar dados desses consumidores que vão receber os R$600. E parabéns pelo governo, parabéns para a turma que desenvolveu um sistema. E olha como o brasileiro é criativo, né? Desenvolveu um sistema em 10 dias que vai fazer a maior operação de crédito do mundo. E por que não, que até o próprio secretário levantou a bola, nós não podemos mexer nessa coisa que não pode. Me desculpa, não pode o cambal. Nós estamos vivendo um momento que nós precisamos mudar regras, principalmente por esse momento. Se eu conseguir, se o Ministério do Turismo conseguir que eu consiga pegar a passagem que eu comprei e mudar o nome, isso é um grande ganho para as companhias. Então, assim, acredito que a gente, neste momento de crise, é onde nós temos as grandes oportunidades. Eu acredito muito que essa bola que o secretário levantou aí, que vocês do trade poderiam, mesmo nesses 10 dias que o senhor disse, acho que é um caminho assim extraordinário para o mercado. E aí, conversar, vocês do trade, junto com o Ministério, junto com as companhias aéreas, para nós termos essa mudança. Poxa, eu não vou viajar mais, mas eu posso passar esse crédito. É só uma mudança. E aí sim, a força da caneta do presidente da República pode ajudar nisso. Ok, a gente vai ter que encerrar daqui a pouquinho. Ana Biselli, uma pergunta para o Maurício. Acho que não está o som. Maurício, obrigada aí pela exposição, pelo esclarecimento de como o volume que tem ocorrido, especificamente do setor de turismo. Você trouxe alguns ingredientes bem importantes nesse momento, dessa fase que a gente vive, da comunicação, da transparência, e eu queria incluir 2 outros, que seria a confiança e o espírito de parceria. Eu acho que agora a gente tem, apesar da MP, como você bem colocou, não vai resolver os problemas, mas ela deu um norte bem interessante nessa relação entre consumidor e fornecedores. Eu acho que a partir dela existe sim uma necessidade de um trabalho forte de comunicação, e eu acho que o Reclame Aqui pode colaborar muito nesse sentido, de levar a informação da forma correta e da forma talvez mais fácil de entendimento para o consumidor que dentro de uma medida provisória. Então, aí entra a minha pergunta: como que você acha que a gente deve trabalhar essa comunicação na lógica para o consumidor, de tal forma que ele entenda a necessidade dele ser parceiro nesse momento, para ele poder usar os fornecedores quando passar esse período delicado? Então, se você teria alguma recomendação de como a gente trabalha essa comunicação daqui para frente. Eu proponho aqui para todo mundo, eu acho que a Panrotas pode gerenciar isso tudo. Nós, ainda essa semana, ou final de semana, porque não existe mais final de semana nesse momento, tal, nós nos reunirmos e criarmos um grande pacto entre nós para melhorarmos essa comunicação. Nós já temos aí um pacote que nós abrimos para todos os segmentos. Nós temos brand page dentro do próprio Reclame Aqui, das companhias todas. Nós liberamos para totalmente de graça. Nas reclamações, nas histórias desses consumidores, quando forem colocar, a gente pode instruir ali naquele momento, a gente pode instruir, podemos criar canais de chats para estar conversando com as empresas, podemos criar mensagens privadas.
está liberado para todo mundo, todas as nossas ferramentas estão liberadas para todas as empresas que quiserem. Mas acredito que nós podemos, junto com a Panrotas, junto com o próprio Ministério do Turismo, criarmos, sim, uma comunicação bastante forte. Nós temos aí 21 milhões de cadastros. Nós temos aí e o trabalho aí com várias agências, já muitas empresas já estão utilizando as nossas ferramentas gratuitamente, tá? Aqui não tem ninguém querendo vender nada. O que nós queremos realmente é salvar o mercado. Então, assim, vamos fazer uma reunião sábado. Lógico que não pode ser muita gente, porque aí é muito palpite, mas vamos criar um grupo de comunicação e vamos disparar isso para o mercado inteiro. E vamos fazer uma vaquinha, por que não? E eu chamo, a gente pode chamar Globo, pode chamar UOL, pode chamar todos esses canais, Google, não sei o que e tal, e vamos fazer uma campanha todo mundo junto, sabe? Agora, a campanha é orientar este consumidor. Nós estamos percebendo aqui, lendo as histórias, que muita gente está pensando assim, ó, bom, já que eu gastei 10 mil na minha viagem, eu não vou viajar, eu quero esse dinheiro para melhorar a minha renda, porque isso eles estão pensando. A gente pode fazer pesquisas com esses consumidores e ver da melhor maneira possível o que nós podemos fazer com eles. Então, assim, estamos abertos, vamos fazer o que vocês quiserem aí, eu topo. A ideia. Obrigado, então, Maurício. A gente vai ter que encerrar nosso tempo esgotado. Queria agradecer mais uma vez ao secretário, Ana Bizelli, Ana Donato, Maurício, Edmar Bull. Semana que vem, quinta-feira, 11h30, mais uma live com mais um assunto para você tirar dúvida sobre essa situação, sobre as medidas que vão tomar. Secretário, semana que vem que deve sair a linha de crédito, é isso? Podemos prometer? É difícil fazer promessa com chapéu alheio, né? Mas, assim, a gente acredita que sim. A expectativa é essa. Então, a gente volta para a linha de crédito. Arthur, antes de encerrar, eu só queria reforçar uma fala que foi muito mencionada aqui, e eu fico feliz em ouvir, é a valorização, o renascimento do agente de viagens, que de verdade está sendo um herói, um diplomata, um porta-voz bastante importante durante essa crise. Fico contente de ver que ele renasce de uma forma e com um papel totalmente diferente e bastante importante. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Arthur, Maurício, obrigado. Secretário, Ana Bizelli, Edmar. Até a próxima, gente. Até a próxima.